Irmãos, é pecado mortal criticar o corpo governante das Testemunhas de Jeová. Quem critica o corpo governante é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os católicos dizem o mesmo do Papa. Irmãos, é pecado mortal criticar Ellen White, dos Adventistas. Quem critica Ellen White é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os Mormons dizem o mesmo do Joseph Smith. Irmãos, é pecado mortal criticar Luiz Franciscon, da CCB. Quem critica Luiz Franciscon é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os membros da Assembleia de Deus dizem o mesmo sobre os fundadores das Assembleias de Deus. Irmãos, é pecado mortal criticar Henrique Cristo. Quem critica Henrique Cristo é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os membros do Templo do Povo diziam o mesmo sobre quem criticava Jim Jones. Irmãos, é pecado mortal criticar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem critica a IASD é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os membros da Igreja Adventista da Reforma dizem o mesmo sobre quem a critica. Irmãos, é pecado mortal criticar a Igreja Adventista da Promessa. Quem critica a IAP é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os membros da Igreja Batista do Sétimo Dia dizem o mesmo sobre quem a critica. Irmãos, é pecado mortal criticar a Igreja Universal do Reino de Deus. Quem critica a IURD é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os membros da Igreja Internacional da Graça dizem o mesmo sobre quem a critica. Irmãos, é pecado mortal criticar os espíritas de mesa branca. Quem critica os espíritas de mesa branca é o mesmo que criticar a Cristo. É engraçado, os membros dos centros espíritas de terreiro dizem o mesmo sobre quem os critica, ao nome de muitas outras, que eu não citei, mas a pergunta é: se o apóstolo Paulo ensinou na Bíblia que todos os cristãos devem falar de acordo e estarem unidos na mesma maneira de pensar e ensinar, e que não deve haver divisões entre os cristãos, porque existe esta divergência de ensinos nestas denominações que se dizem cristãs. Será que toda esta divergência tem a ver com o cumprimento da profecia sobre a Babilônia, a meretriz, de Apocalipse, conforme mostra os capítulos 17 e 18 de Apocalipse? Em vista disso, não está comprovado que a única religião verdadeira é uma pessoa, Jesus Cristo, e não uma organização? Conforme João 14:6, pois somente Jesus, uma pessoa, é que nos religa ao Pai, e mais nenhuma outra organização. E somente uma pessoa é que nos salva, Jesus Cristo, e mais nenhuma organização, conforme nos diz Atos 4:12, na Bíblia,